Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Essa paz que não é apenas uma saudação religiosa. Essa paz que não é uma formalidade de nenhum grupo religioso. Essa paz do Senhor que eu desejo para vocês é a reconciliação com Deus, é a comunhão com Deus, é a vida de esperança em Deus, é a vida dentro da aprovação de Deus. Essa é a paz do Senhor. Isso significa que a minha alma, o meu ser, meu espírito está avivado, está ressuscitado, está na comunhão com Deus. Eu já estou nessa paz. Eu já estou nesta vida com Deus. Eu já estou nessa reconciliação com Deus. E quando nós saudamos uns aos outros com essa paz, Jesus vai dizer: do que adianta se a gente saudar um aos outros? Não adianta. Essa paz tem que ser levada para todos. Ah, mas ele não é crente, eu só devo saudar quem é crente. Não, isso é da religião. Isso é da religião, que sauda um ao outro. Nós, cristãos, em Cristo, temos que seguir o exemplo de Cristo. Temos que ser guiados pelo ensinamento de Cristo. Temos que viver guiado por Cristo. O problema é que muita gente hoje tornou-se discípulo das suas religiões, dos seus líderes, por onde são guiados, são formados e são levados a viver a vida dentro do entendimento estabelecida nas suas instituições pelos seus líderes. Eis a diferença do cristão e do religioso, seja qual for a religião. O cristão, ele é discípulo de Cristo. O cristão, ele não é discípulo, ele não é propriedade de uma religião cristã. O cristão, ele é denominado cristão porque é um termo que deriva uma pessoa que se identifica seguidor de Cristo, que é seguidor de Cristo. Quando os apóstolos foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia, isso está lá em Atos dos Apóstolos 11:26. Eles foram chamados de cristão, ou seja, foram identificados com Cristo. Eles não foram chamados de cristão por meio de uma religião. Eles não eram identificados dentro de uma religião do cristianismo. Eles eram identificados com Cristo, porque eles pregavam Cristo, a doutrina de Cristo, e eram discípulos de Cristo. Eis a identificação de um discípulo de Cristo. Não é identificado pela religião. O religioso é identificado pela religião, que ele é adepto. O católico, ele é identificado como católico porque ele é da religião católica. O evangélico, ele é identificado como evangélico porque ele é da religião evangélica. E eu sempre digo isso e quero continuar repetindo. Não confundam o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, com igreja, religião evangélica, onde as pessoas entendem que são salvos nelas. Eu quero que vocês entendam isso. Então, o cristão, ele é identificado pela sua mente transformada por Cristo. O cristão, ele prega Jesus. O cristão, ele glorifica Jesus. O cristão, ele se submete e anda no senhorio de Jesus, andando na doutrina de Jesus, prega o evangelho de Jesus. E o cristão, ele é prudente. Ele não aceita nada que não venha de Jesus. Por quê? Porque ele é discípulo de Jesus. Ele não é discípulo de Calvino, de Armínio. O cristão verdadeiramente que está em Cristo, ele não é discípulo da religião A, B, C, D, da igreja A, B, C, D. O cristão verdadeiramente que está em Cristo, ele guarda e pratica a palavra de Cristo. Foi o que Jesus disse. João 8:31. Se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, o cristão, ele é identificado com esse título de cristão, com esse termo, porque o cristão, ele é identificado, seguidor de Cristo. A palavra cristão é um termo que identifica um seguidor de Cristo, por onde somos denominados derivado de Cristo, cristão. Eu sou discípulo, seguidor, pregador, anunciador de Jesus.
Logo eu sou cristão, de Cristo. Não é de uma religião cristã. Não é de uma religião que diz que vive o cristianismo. Jesus não mandou ninguém ser de uma religião viver o cristianismo. Jesus mandou viver discípulo, obedecendo, seguindo a Cristo, Ele, guardando e praticando a palavra dele. Então é importante a gente ter esse entendimento e explicar para as pessoas isso, para que as pessoas possam ter o entendimento daquilo que ela vai ser instruída, para ela converter-se a Deus por meio de Cristo verdadeiramente com o conhecimento dele. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu entrei nesse vídeo, nessa live, para falar do princípio da salvação, para falar do princípio da vida aceita por Deus, para falar do princípio da comunhão e reconciliação com Deus. Qual o princípio para que isso aconteça? Para o homem encontrar salvação, ter comunhão com Deus, ser reconciliado com Deus, isso tudo através da justificação do pecado. Tudo isso só pode acontecer se o homem for justificado do seu pecado. Enquanto o homem estiver na condição de pecador, enquanto o homem estiver na condição de filhos da ira, enquanto o homem estiver afastado de Deus, andando contrário a Deus, ele nunca vai ser salvo. Ele nunca vai receber a graça de Deus, nem o amor de Deus, nem a comunhão com Deus, nem a vida com Deus. Tudo isso só é possível pela remissão de pecado, por onde Deus vai aceitar o homem. E qual é o princípio para que eu receba a remissão dos pecados? Aonde está a virtude, o meio que eu alcance essa remissão? É aí que nós precisamos levar para as pessoas esse conhecimento. Tudo isso é por meio de Cristo e em Cristo. A importância de observar isso aqui. Tudo isso é por meio de Cristo em Cristo. Por que eu digo isso? Porque tem gente que crê em Cristo, mas está vivendo em conceitos religiosos. Está vivendo em sacrifícios religiosos. Está vivendo em obrigações religiosas. Tudo é por meio de Cristo em Cristo. Mas eu creio em Cristo, mas eu tenho que estar ali, eu tenho que fazer aquilo. Não. Você tem que estar alicerçado, guiado, dirigido com o entendimento da sua vida em Cristo, por Cristo. Então, se o homem, para receber de Deus a aprovação dele, precisa ser justificado do seu pecado, como isso será possível, vendo que o homem é um pecador e não tem por onde ele se justificar diante de Deus? Como disse Jó, lá em Jó, capítulo 14, versículo 3 ou é o 4. Jó vai dizer: como alguém pode tirar do imundo o puro? Todos estão na imundícia do pecado. Como que um pecador pode justificar-se a si mesmo e a outrem? Então, logo, para o homem, é impossível. E aí o homem se encontra perdido. Perdido porque para ele não tem saída nem esperança. Eis o motivo pelo qual Jesus disse que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Lucas 19:10. Então, entra a ação de Deus para dar ao homem essa esperança, para tirar o homem dessa condição, para trazer ao homem o meio, a oportunidade dele poder chegar a Deus de novo, justificado, livre da sua culpa, para ser aceito e recebido por Deus. Mas como? Por meio de Jesus. É aí que entra a ação de Deus em favor da humanidade. É aí que entra o amor de Deus sendo manifesto para o homem, porque Deus é amor, e como Deus é amor, Deus não preparou o mal, Deus não quer o mal para ninguém. Não é Deus que colocou o mal para o homem sofrer. Deus é amor. Isso quer dizer que Deus, ele quer o bem de todo ser humano. Ele nunca criou o homem para poder praticar o mal na vida do homem. Não, Deus não fez isso. E nem faz. Ah, mas Deus mandou matar lá no Velho Testamento, criança, velho, homem, mulher, tudo. Deus é terrível. É o juízo, meu filho. Ele é Senhor, ele julga.
Aquela ordem que ele disse, mata todo mundo e não deixa ninguém, é juízo. Ele é o Senhor que aplica o juízo. E quando é ele que mata, é ele que cura, é ele que fere, é ele que sara, isso quer dizer que ele, quando faz, ele não faz na injustiça, porque ele é justo. Ele faz por justiça. É a justiça de Deus que leva o homem a sofrer a ira de Deus. Não é porque Deus é mau e quer aplicar a ira dele para o homem sofrer. É a justiça. Deus tem que aplicar. Deus tem que aplicar o juízo no ser humano. O homem pecou, é digno de receber o salário do pecado. Porque Deus é um justo juiz, não tomará o culpado por inocente. Está escrito lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e o 12. Se o homem não se converter, Deus vai aplicar o seu juízo. Deus, ele dá ao homem oportunidade para se arrepender. O homem não merece, nós não merecemos. Mas Deus dá tempo, Deus dá oportunidade e ele mostra a bondade e o amor dele, dando livramento, livrando o homem de muitas vezes da morte. Não é só quem é bonzinho, não, porque tem gente que diz assim que é merecedor do livramento de Deus, porque vive na religião, porque não mata, não rouba. Deus dá livramento a bom, a ruim, a todos. O amor de Deus, a bondade de Deus, a bênção de Deus nesta vida aqui é para toda a humanidade. Alguém faz uma diferença achando que não sou abençoado porque eu sou da igreja. Eu sou abençoado porque eu sou dessa religião. Eu sou abençoado porque eu faço isso. Eu sou abençoado porque eu dou o dízimo. É mentira. As bênçãos de Deus nesta vida aqui é para todo ser humano. Jesus disse isso. Mateus 5, 46 a 47. Que Deus manda chuva para todos, o sol, para bom, para ruim, para justo, para injusto. Isso que está falando das bênçãos desse mundo. As coisas necessárias para o ser humano viver, Deus dá a todos. Como ele dá livramento, como ele dá oportunidade, como ele abre porta para todos. Hoje o povo vive nessa mentira, né? Eu alcancei a bênção porque fiz a campanha. Sou abençoado porque estou na igreja. O povo está dentro dessa mentira. Vivendo dentro dessa cegueira espiritual. As bênçãos desta vida aqui, que nós precisamos, todos vão receber, independente se crê ou não em Jesus. O que o homem precisa é buscar as bênçãos eternas. E essas daí, só por Cristo, em Cristo. É isso que o povo precisa aprender. As bênçãos deste mundo, ela, sem exceção de pessoas, é para todo mundo. Agora, as bênçãos eternas, só para quem está em Cristo. Vou te comunicar essa verdade. Salvação é para quem crê em Jesus Cristo. Justificação do pecado é pela fé em Jesus Cristo. Remissão de pecado é pela fé em Jesus Cristo. Através da morte dele foi para essa finalidade. Reconciliação com Deus pela fé em Jesus Cristo. Tudo é por Jesus. Não tem salvação por nenhum outro meio. Não tem remissão de pecado por nenhum outro meio. Não tem reconciliação com nenhum outro meio. Não tem santificação do indivíduo pecador para poder estar em Deus. Tem que ser santo. E essa santificação não é pela minha obra religiosa, nem pela minha virtude, nem pela minha bondade, nem caridade. A santificação é por Cristo, santificado por Cristo, para que eu seja aceito por Deus. Tudo é por meio de Cristo, em Cristo. Salvação, quem está em Cristo. Arrebatamento, só quem está em Cristo. Ressurreição, quem está em Cristo. Coroa da vitória, quem está em Cristo. Promessa das bênçãos eternas, quem está em Cristo. O apóstolo Paulo ele é muito objetivo e determinante na pregação do evangelho. Paulo nunca levou ninguém para nenhum outro canto. Paulo nunca colocou a atenção de ninguém para nenhum outro lugar. Nem ritual, nem igreja, nem nele mesmo, nem objeto, nem coisa alguma. Paulo pregava Cristo. Tanto Paulo como os demais apóstolos. O foco que ele levava o povo a se direcionar era Cristo. Não era nenhuma vida religiosa, nem cerimonial, nem ritual, nem formalidade religiosa, nem lugar central, nem coisa alguma. Era Cristo, tudo é em Cristo. Nós temos que ser pregador de Cristo, pregar Cristo, anunciar Cristo, a cruz de Cristo. Paulo prega isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, eu acho que ele diz assim: eu fui chamado para pregar a cruz de Cristo, o Evangelho.
Então Paulo ele sempre levava as pessoas a se conduzir, direcionando as pessoas a Cristo. Não era eles, na instituição deles, no ambiente deles, no ritual, no cerimonial, no objeto, nisso ou naquilo outro. Jesus, Jesus. E eu acho interessante que lá em Efésios, capítulo 2, se você ler do versículo 11 ao versículo 13 e 14, Paulo vai dizer uma coisa muito importante ali para os gentios que se converteram a Cristo. Paulo vai dizer, vocês, antes de Cristo, não fazia parte da promessa. Não era reconhecido por Deus. Estava no mundo sem Deus e sem paz. Mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe, estão perto. Paulo vai dizer, em Cristo, não é em nenhum outro lugar, por nenhum outro meio. Então, o apóstolo Paulo, como Pedro, João e qualquer outro, eles pregavam esta verdade. É a mensagem do Evangelho. É anunciar ao povo Cristo, aquilo que Deus, por meio de Cristo, oferece ao homem. A mensagem do Evangelho não é colocar nenhum meio, nenhum ritual, nenhum lugar, nenhuma coisa, obrigação, regra, norma para o povo viver, como se fosse para chegar a Deus e alcançar de Deus a graça. A mensagem do Evangelho é levar Cristo ao conhecimento da humanidade, tudo aquilo que Deus, por meio de Cristo, operou para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa reconciliação, para que venhamos sair da maldição, para que venhamos estar na promessa da esperança da vida eterna com Deus lá no céu. Tudo é por Cristo, o Evangelho mostra isso. Qual é a mensagem hoje do Evangelho maldito que está sendo levada para o povo aí? Um Evangelho maldito. É que você tem que estar ali, tem que fazer isso, tem que guardar, cumprir, tem que observar isso, tem que cumprir a regra, a meta, porque senão você não é salvo. Essa mensagem é anátema. Tira as pessoas do entendimento do Evangelho. Tira as pessoas do alvo, do único meio de salvação. Leva as pessoas a colocar outros meios. Entender que tem que crer em Jesus, mas se não fizer isso, aquilo outro, não é salvo. Se não tiver ali, aqui, acolá, não é salvo. Se não cumprir, obedecer e guardar essas regras, não é salvo. O Evangelho não traz nenhuma regra de nenhuma religião ou igreja para o povo viver, guardar e praticar como meio de salvação. O Evangelho mostra Jesus para o homem crer nele por fé, com arrependimento para ser salvo. Quem crê será salvo. É crer em Jesus, se converter a ele para andar no caminho estreito, a porta de acesso a Deus. É Jesus. O caminho estreito para a vida com Deus é Jesus. A eternidade com Deus é por Jesus. Então, meus amados irmãos e amigos, é isso que eu levo sempre para as pessoas, orientando, instruindo, né, informando com o conhecimento de Deus levado para vocês. Porque Jesus disse, aprendam de mim. Logo, nós temos que ensinar para o povo de Jesus. Não é ensinar disso, daquilo e daquilo outro. Nós temos que ensinar para o povo de Jesus. Porque Jesus é a fonte, é o princípio do ensino para o homem conhecer a Deus. Não se conhece a Deus dentro de nenhum curso de teologia na teologia dos homens. Porque essa teologia que está sendo colocada aí, formulada para o povo conhecer a Deus, é dos homens. A teologia por onde você vai conhecer a Deus, que quer falar, palavra teo, né, Deus, logia, ensino, é Jesus. Ninguém conhece a Deus se não for por Cristo. Quer estudar, buscar o conhecimento de Deus? É em Cristo. Ele disse isso, aprendei de mim. Quem vem a ele vê o Pai. Quem crê nele, crê no Pai. Ele e o Pai é um. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. O Pai é conhecido pelo Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Então a maior teologia é Jesus. Não é nenhum curso aí para as pessoas aprenderem dentro da teologia dos homens. São ensinamentos heréticos. Nós precisamos aprender de Cristo e pregar a Cristo. Jesus disse, anuncie ao mundo tudo o que eu tenho vos mandado. Jesus, quando mandou os seus apóstolos pregar o Evangelho, ele não mandou criar nenhum meio como hoje tem, tantos meios, tanta regra, tanta norma, tanta coisa para o homem ser salvo. Não é só crer em Jesus, não. É tanta coisa hoje que foi colocada para o homem ser salvo.
É tanta obrigação, é tanta regra, é tanta norma, é tanta ordenança, determinação que foi colocada pelos homens que desfaz do evangelho. Jesus, quando mandou os seus apóstolos pregar o evangelho, ele disse assim: vão por todas as nações fazendo discípulos, ensinando a guardar tudo o que eu tenho vos mandado. Jesus mandou alguém ensinar ao povo a estar dentro de algum ambiente, como se ali fosse o lugar central para encontrar e viver para Deus? Jesus mandou alguém ensinar ao povo a guardar algum cerimonial, como se fosse mérito e meio para o homem ser salvo? Jesus ensinou alguém a praticar algum ritual, algum culto místico, como se fosse meio de bênção para o povo alcançar a bênção de Deus? Jesus mandou alguém subir em algum lugar para encontrar, para rever, para ter a presença de Deus? O que foi que Jesus ensinou para os discípulos pregar para o povo? Jesus ensinou dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É isso que nós devemos ensinar ao povo. Não é tem que estar numa igreja, tem que estar numa religião, tem que fazer isso, tem que cumprir isso. Se fizer assim, se não viver assim, não é salvo, não é de Deus. Jesus não mandou ensinar isso. Isso são fardos, isso são regras, isso são julgos de servidão que os homens, líderes religiosos, colocam para o povo se submeter ao sistema deles, ao reino deles. O reino de Deus não pede isso. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é uma vida de regra, de norma, de obrigação religiosa. O reino de Deus não é um sistema religioso onde você vai viver o sacrifício religioso, a formalidade religiosa, a vida religiosa. O reino de Deus não é um ambiente, não é um lugar, não é uma instituição para você estar ali dentro. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus, ele é implantado na vida do homem que crê em Jesus Cristo, com o arrependimento. Ele é batizado pelo Espírito Santo, que é o próprio Jesus quem batiza, e a partir daí esse homem é inserido no reino de Deus, torna-se membro do corpo de Cristo, selado pelo Espírito Santo, que é a garantia de que ele agora está em comunhão com Deus e é propriedade de Deus. O Espírito Santo que habita naquele que crê em Jesus, é isso que a palavra ensina, lá em João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Dá uma lidinha lá e vai conferir a verdade. Para não estar aí vivendo e defendendo, pregando mentira, como se fosse verdade de Deus. Então nós temos que pregar e anunciar a Cristo, para que o mundo conheça a Cristo por onde vão ser libertos. Foi Jesus quem disse isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém pode chegar a Deus se não tiver o conhecimento de Cristo. Se não for por Cristo. Essa verdade é o próprio Jesus. Jesus vai dizer no versículo 36 do capítulo 8 de João, que essa verdade é Ele quem liberta. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é esse Filho que Jesus está falando? Ele mesmo. Ele está dizendo que se alguém não for liberto por Ele, continua na escravidão, porque verdadeiramente só pode ser liberto por Ele. É Ele quem liberta. Porque Ele é quem tem o poder de libertar o homem do poder e do domínio de Satanás. E ele disse isso a Paulo, lá em Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Ele disse: Paulo, eu te envio para pregar o evangelho, para trazer o povo que está nas trevas para a luz, e para tirar o povo do poder de Satanás e trazer para Deus. Com o quê? Com o evangelho. O poder de Deus para a salvação do homem perdido não é uma igreja, não é um batismo em água cerimonial dentro da igreja, não é guardar o sábado, não é ser bonzinho, fazer caridade, não é o karma, não é nenhuma vida religiosa. O poder de Deus para salvar o homem que crê é o evangelho. Romanos 1,16. Paulo vai dizer isso. Para a salvação de todo aquele que é condicional ao crer. A salvação é condicionada ao crer, não é ao filiar-se a uma religião. Não é o praticar a vida religiosa. Não é a viver a formalidade religiosa. Salvação é condicionada ao crer. E crer em quê? Crer em Jesus. Naquilo que foi realizado. Naquilo que ele ensinou. Naquilo que ele orientou. Naquilo que ele revelou para o homem conhecer aquilo que estava oculto. O mistério de Deus em Cristo foi revelado para a humanidade.
É preciso crer para ser salvo, mas crer no Evangelho, não viver dentro de uma religião evangélica. Efésios capítulo 2, versículo 7 e 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras, não vem de você ir para uma igreja ser bonzinho. Não vem de você estar dentro de uma igreja cumprir o ritual cerimonial de batismo nas águas. Não vem de você ser um guardador do sábado. Não vem da tua obra. Não vem do teu mérito. Não vem da tua religião. Não vem da tua virtude. Não vem daquilo que tu vive dentro da escravidão do sacrifício religioso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Salvação não vem pelo próprio homem. Salvação vem de Deus para nós. O que nós precisamos é receber essa salvação. E como é que eu recebo? Por fé. E o que é a fé? É crer. Crer em quê? Em Jesus, naquilo que Deus, por meio de Cristo, revela ao mundo. O Evangelho. Quem crê será salvo. Salvação vem pelo crer no Evangelho. Essa é a fé que Deus quer que você tenha para ser salvo. É a fé no Evangelho. Crer no Evangelho. Seguir o Evangelho. Estar firme no Evangelho. No Evangelho de Cristo. Não é a fé religiosa que leva você a praticar e a viver uma vida de dependência, de sacrifício, de obrigação religiosa. É a fé em Cristo, no Evangelho, naquilo que o Evangelho revela. É nisso que eu creio, é nisso que eu espero, é nisso que eu confio, é nisso que eu tenho convicção, é nessa esperança que o Evangelho me mostra que eu estou combatendo o bom combate da fé, me guiando por ela, pela informação do Evangelho. Não é pela vida religiosa, não é por nenhuma instituição religiosa, não é pela minha devoção e consagração a obras e ordenança religiosa. É por Cristo, a palavra dele. O povo precisa aprender de Cristo. Nós, pregadores do Evangelho, temos que pregar o Evangelho para o povo. Não é sermão de igreja evangélica, é o Evangelho. Nós temos que anunciar Jesus. E anunciar Jesus é mostrar tudo aquilo que ele ensinou e tudo aquilo que o homem precisa que está nele. Quer ser salvo? Jesus. Quer remissão de pecado? Jesus. Quer bênção de Deus? Jesus. Quer comunhão com Deus? Jesus. Quer a promessa da vida eterna? Jesus. Quer sair da maldição? Jesus. Quer ser livre do domínio do diabo? Jesus. Quer estar dentro da proteção divina do esconderijo do Altíssimo para descansar na sombra do Onipotente? Jesus. Sem Jesus, o homem continua descoberto, com a sua vida em perigo, em maldição, indo a juízo, neste mundo sem Deus e sem salvação. Mas em Jesus estou guardado, protegido e selado para a vida eterna. Aleluias. Em Jesus. É isso que nós temos que pregar para o povo. A vida de fé em Jesus é uma vida liberta. Aonde você vai ser um instrumento, uma carta viva, rei, sacerdote, para ministrar a regra, a norma do reino de Deus para o mundo. As boas novas de salvação para a humanidade. Essa incumbência é em nós, que somos luz, porque estamos na luz que é Jesus. A luz do mundo e o sal da terra são aqueles que estão em Cristo. E essa luz tem que brilhar, iluminar. Eu, como luz, eu tenho que iluminar os que estão nas trevas. Como? Não é no sentido, Jesus quando disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E se a luz que está em vós não brilhar, logo sereis trevas. Por quê? Jesus não está falando ali de um contexto de vida de testemunho religioso. De uma formalidade de veste, de usos e costumes religiosos. Nós temos que dar testemunho, não é da minha roupa, não é da minha vida religiosa, não é da minha santidade, da minha forma de vestir e falar. Nós temos que dar testemunho, é de Cristo. Nós temos que esclarecer as pessoas com a verdade do Evangelho. As pessoas estão cegas no entendimento de Deus. Acham que vão encontrar Deus ali, aqui e acolá. Acha que para ser merecedora do céu tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. E nós, como
estamos em Cristo, somos luz deste mundo, nós temos que iluminar o entendimento dessa pessoa com a luz do Evangelho. A luz que vai iluminar a mente do homem que está entenebrecido por Satanás é o Evangelho de Cristo. Porque o diabo ele trabalha para cegar o entendimento do incrédulo, para que não tenha compreensão do Evangelho de Cristo Jesus, para que eles não recebam o esclarecimento de Deus, que vai levar eles a ser libertos da mentira, do domínio e do poder de Satanás, saindo das trevas. É o Evangelho. Não tem salvação, não tem vida com Deus sem a informação do Evangelho. Ninguém pode chegar a Deus se não tiver o conhecimento do Evangelho. É o Evangelho que nos mostra por onde vamos alcançar a remissão de pecados para ter a comunhão com Deus, estando justificado. É o Evangelho que mostra por onde vamos ser reconciliados com Deus, por onde vamos encontrar a direção de Deus para a nossa vida estar na direção dele, por onde vamos viver a vida com Deus. É o Evangelho que mostra por onde vamos estar com Deus na eternidade. E o Evangelho não mostra nada disso que as religiões prega e ensina, ordenando o povo a viver, como se fosse para Deus. O Evangelho mostra Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você tem que aprender a pregar o Evangelho. Você tem que se colocar um membro da Igreja de Cristo a serviço do reino de Deus. Não um membro da Igreja dos homens a serviço do reino dos homens. Vou repetir para você entender essa advertência. Você tem que se colocar na posição como membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus, a serviço do reino de Deus. Não como membro da instituição religiosa Igreja do Homem, a serviço do reino dos homens. O povo precisa aprender isso. Estar em Deus, viver com Deus, com a fé e a esperança da vida eterna com Deus, não é estar dentro de nenhuma igreja, é estar em Cristo. E a palavra de Cristo em nós. Foi isso que Jesus disse. O lugar que devemos estar para Deus responder nossa oração, para a gente ter o acesso e a comunhão com Deus. Jesus disse, João 15:7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Observe que tem duas condições aí. Essas duas estão entrelaçadas. Não tem como você ser uma e não a outra. Para estar em Jesus, tem que estar na palavra dele. Não tem ninguém que possa dizer, eu estou em Cristo, se não está na palavra dele. O próprio Jesus disse isso. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. E para entrar no céu, não é dizer que Deus é bom, Deus é grande, Jesus é o Senhor e Salvador. Para entrar no céu é estar se conduzindo por fé na palavra do Senhor. Seguir a Cristo é estar guiado na palavra dele. Jesus vai dizer, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai é estar no Filho. Fazer a vontade do Pai é crer no Filho. Fazer a vontade do Pai é se converter ao Filho, porque o Filho é o meio que Deus oferece ao homem para chegar a Ele, porque o Filho é o caminho, o Filho é a porta, o Filho é a verdade, o Filho é o meio da vida com Deus, e ninguém vai ter a eternidade com Deus se não for pelo Filho. Esse Filho é Jesus. É isso que o Evangelho mostra. Seja um pregador do Evangelho. Pregar o Evangelho não é criar movimento de sobrenatural. Pregar o Evangelho não é criar movimento de profecia, de revelação. Pregar o Evangelho não é dizer que Deus está fazendo, Deus está revelando, Deus vai acontecer. Pregar o Evangelho não é querer emocionar o povo e fazer o povo pular, correr, gritar e marchar. Pregar o Evangelho é ensinar sobre Jesus. Pregar o Evangelho é mostrar ao mundo a informação que o Evangelho nos traz, de um meio de salvação que é Cristo. Pregar o Evangelho é levar para o povo aquilo que Deus revelou, operou para o homem ser salvo. Pregar o Evangelho é anunciar ao mundo a obra de Deus, que é Jesus, para salvar todo aquele que crê nele. A obra de Deus é Jesus. A obra de Deus não é nenhuma tarefa religiosa. A obra de Deus não é nenhum sacrifício religioso.
não é nenhuma obrigação de vida religiosa dentro de nenhuma igreja. A obra de Deus não é nenhuma igreja, nenhum trabalho religioso de igreja nenhuma. A obra de Deus é Jesus. É essa obra que nós temos que anunciar. A obra que salva é Cristo. O único meio de salvação, Pedro vai dizer isso, Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação. Também, debaixo dos céus, neste mundo que nós vivemos, nenhum outro nome foi dado pelo qual devemos ser salvos. É Jesus, Jesus, Jesus. Tudo para com Deus tem que ser por Jesus. Sem Jesus, ninguém tem o Filho, ninguém tem o Pai, ninguém tem a vida com o Pai, ninguém tem o perdão do Pai, ninguém vai ter a salvação do Pai, ninguém vai ter a eternidade com o Pai. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Portanto, meu amigo, que está ouvindo agora este vídeo, esta live, gravando agora e depois de gravada, eu quero que você entenda. Você precisa de Jesus. Não é para uma opção religiosa. Você precisa de Jesus. Não é para viver a religião achando que é mais santo do que o outro. Você precisa de Jesus. Não é por uma questão ética religiosa. Você precisa de Jesus porque você está dentro de um perigo eterno. Só Jesus é quem pode te salvar. Crer em Jesus não é uma opção, é uma necessidade de salvação que todo ser humano tem. Todo ser humano está correndo um perigo eminente, um perigo eterno. Que perigo é esse, irmão Wellington? O perigo de morrer e seguir ao juízo que é a eternidade sem Deus. Todo ser humano tem uma necessidade de Jesus para que possam encontrar salvação e ser livre do juízo que está sobre a vida de toda a humanidade. Jesus Cristo é quem salva, é quem liberta, é quem dá ao homem a alegria e a esperança da salvação, porque tudo é nele e por ele. E a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. A palavra de Deus não leva ninguém a nenhum outro lugar. Nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma coisa que os homens colocam aí como meio. A palavra de Deus nos conduz a Cristo. O próprio Jesus, João capítulo 5, versículo 24. Escute o que Jesus vai dizer, aprenda e receba o ensinamento de Cristo nesse momento. João 5, 24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus vai dizer, tem a vida eterna. Baixa um pouquinho aí, minha filha. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vou repetir novamente. Eu acho que você não entendeu o que Jesus falou e você vai entender agora. Eu peço a você que compreenda o que ele está ensinando ali. João 5, 24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. Ouvir a palavra de Jesus é crer em Deus. Ouvir a palavra de Jesus é saber que a verdade de Deus é por ele, é ele. Jesus vai dizer: tem a vida eterna. Olha a condição para você ter a vida eterna. É ouvir o que Jesus trouxe, acreditando em Deus que veio, que enviou o seu Filho ao mundo. Quando eu creio na palavra de Jesus, quando eu creio em Jesus, eu creio em Deus, o Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O que Deus quer do homem que crê em Jesus. E para que crer em Jesus? Para não perecer. Perecer aqui é sofrer o juízo. Mas o que Deus quer que o homem receba é a vida eterna. E esta vida eterna é por Jesus Cristo, seu Filho. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 13, versículo 12 e 13. Dá uma lidinha lá, irmão. Então Jesus vai dizer isso. Quem crê nele tem a vida eterna. Ter a vida eterna é crer em Jesus. Então isso mostra que o homem que não crê em Jesus não tem a vida eterna. Ele continua na condenação eterna, na morte eterna. Morte fala de separação. Ele está ainda dentro do juízo para a separação eterna. Ele só vai ter a vida eterna. A vida fala de comunhão. A comunhão da vida eterna com Deus no céu, o homem só tem quando crê em Jesus.
Não é quando ele está dentro de nenhuma religião cumprindo toda a ordenança da religião, não. É quando ele crê em Jesus. Jesus vai dizer isso, João 5:24. Tem a vida eterna. Agora olha o que Jesus diz. Não entrará em condenação. Jesus agora está falando de uma situação que está revelada para o futuro. Entrará. O homem hoje está aqui, mas há um destino aguardando ele na eternidade. Esse destino ou com Deus ou sem Deus. Esse destino de vida eterna ou condenação eterna. E Jesus vai dizer, quem crê nele não entrará em condenação. Não vai a juízo. Condenação é a eternidade sem Deus que o homem vai sofrer. Mas se o homem crê em Jesus, não vai receber essa condenação. E aí Jesus vai concluir esse versículo 24 dizendo, e passou da morte para a vida. Jesus agora mostra a condição do homem que está no mundo sem crer nele, está morto. Morto fala de separado. Separado de Deus. Não tem comunhão com Deus. Mas se o homem crê em Jesus, ele passa da morte para a vida. Vida fala de comunhão. Ele agora estando morto, separado, ele agora vai estar em comunhão com Deus para a vida eterna, dentro da reconciliação. Isso tudo é por meio de Cristo. Passou da morte para a vida. Ele saiu de uma condição para outra, no momento que ele crê em Jesus. Isso não é quando você está dentro de uma religião. Isso não é quando você obedece e cumpre a regra, a norma, os cerimoniais, o sacrifício religioso. Isso acontece quando nós cremos em Jesus. Isso é instantâneo. Quando nós cremos, não da boca para fora. É preciso confessar com a boca e crer com o coração, com entendimento. Eu só posso crer em Jesus se eu entender o que ele fez por mim. Se eu entender a minha necessidade dele. Se eu entender por que ele é importante para mim. Eu preciso crer em Jesus com esse entendimento. E quando eu tenho esse entendimento, eu me converto a Cristo. E eu agora estou livre daqueles caminhos que eu andava pensando que ia para Deus. Eu agora estou livre. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço Jesus e entendo tudo que está revelado nele para a minha vida com Deus, eu não preciso mais me subjugar, me ser escravo de nenhuma regra, dentro de nenhuma instituição religiosa, dentro de nenhum sistema religioso, cumprindo ordenança, obrigação, vivendo sacrifício religioso como meio de vida com Deus. Quando eu entendo o que Deus em Jesus me mostra para eu chegar a Ele, eu não preciso mais viver a mentira de que eu tenho que estar numa igreja, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que viver o cerimonial, eu tenho que guardar isso, eu tenho que cumprir essa meta, eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Não, eu sou livre desse engano, dessa mentira, que o povo está escravizado dentro do sistema religioso. Quando crê em Jesus e conhece a verdade, é liberto. E eu ando hoje livre, com a minha consciência em paz com Deus. É a paz do Senhor Jesus. Essa é a paz. Eu vivo hoje com a certeza e a convicção da minha comunhão com Deus. E se eu sair deste mundo agora, sei para onde irei, porque esta certeza, esta convicção, não é pelo meu mérito, não é pela religião, não é pela igreja, não é pelo que eu faço. É pelo que Cristo fez por mim e eu criei e eu estou nesse preceito, nesse conceito, nesse entendimento, nesta fé. Naquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, foi consumado. Jesus consumou toda a exigência de Deus para que eu pudesse ser justificado, reconciliado e estar em comunhão com Deus. Jesus cumpriu isso. E eu crendo nele, a justiça de Cristo é otorgada em mim. O pecador só é justificado pela justiça de Cristo. Quando Deus olha o pecador convertido a Cristo, Deus imputa no pecador a justiça de Cristo, a santidade de Cristo. E aí esse pecador agora vai ser recebido por Cristo para Deus. Não é pela obra, pela virtude, pelo mérito do pecador. É pelo mérito de Cristo que morreu por nós pecadores, que cumpriu a exigência de Deus o Pai, para o homem ser justificado, livre da culpa e do pecado. Porque o homem em Jesus, ele não irá a juízo. Mas o homem sem Jesus continua alvo da ira de Deus, réu do juízo, indo à sentença da eternidade sem Deus. Então, essa é a importância de crer em Jesus. Quem tem o Filho de Deus
tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece. Pense bem, busque o Senhor enquanto se pode achar. A porta que é Jesus ainda está aberta dizendo a você, vinde a mim. Mas chegará um dia, isso é profético, Jesus profetizou isso, que vai ser dito para muitos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus lá em Mateus, lá em Lucas 24, 13 e 24, Jesus vai dizer, advertindo um homem, ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, enquanto ela está aberta, porque muitos vão procurar entrar e não poderão. Essa porta está aberta, mas um dia vai se fechar. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Até para o homem se arrepender, há um tempo determinado. A porta está aberta, mas o tempo determinado para essa porta estar aberta vai se findar e ela vai fechar. E aí que vai vir o desespero na humanidade. Essa porta que oferece ao homem o acesso a Deus. Essa porta que oferece ao homem a salvação de Deus. Essa porta por onde o homem vai sair do perigo e vai para a segurança. Essa porta é Jesus. João 10, 9. O próprio Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Quem entrar por Cristo, em Cristo, Ele é a porta. Por onde você vai entrar para ter a segurança, o acesso a Deus? Não é nenhum outro meio. Então, que você dê ouvido, que você agora foi orientado e advertido. Esse é o meu trabalho, evangelista Wellington Ramos. Compromisso com o reino de Deus, pregando a Cristo, anunciando a verdade que liberta, o poder de Deus, o evangelho da salvação. Amém, meus irmãos? Se você assim deseja mais instruções, esclarecimentos, me visita lá no meu canal no YouTube. Vários vídeos de instruções com vários assuntos, com vários esclarecimentos para você ter o conhecimento da verdade. Lá no Kawai também, vários vídeos de instruções com tempo curto, de 10 minutos no máximo. Vai também lá no Instagram, tem uma seção de vídeo lá no meu canal, na minha página no Instagram. Aqui no Face, sempre proporcionando para vocês momentos de lives ao vivo, levando a verdade que liberta, a luz de Deus, o poder de Cristo Jesus, o poder de Deus para salvar o homem, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Porém, entenda qual é a sua necessidade de crer em Jesus para ser salvo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.